de conchagos. E é uma realidade. Não vim aqui criticar o meu país. Estou entre brasileiros e essa é a grande verdade, que a mídia não mostra. A mídia ficou com o quarto poder como um grande partido político no Brasil de esquerda. Essa é uma realidade, é uma verdade. E a verdade dói. Tá? E fiz, então, resolvi vir candidato no final de 2014. Andei pelo Brasil todo, primeiro sozinho, depois acompanhado de algumas pessoas. Consegui, a duras penas, uma legenda num partido pequeno, que tinha 7 segundos de televisão. E gastei menos de $1 milhão, em torno de 2,5 milhões de reais na campanha. Ao final dela, uma facada por um ex-filiado ao PSOL, cujo crime não foi investigado. Mas tudo bem. Chegamos, nos elegemos, a Polícia Federal abriu um inquérito sobre as eleições, porque quem eu era eu, né? Quem eu era para fraudar uma eleição? Mas essa história para o futuro, uma história linda, maravilhosa, quando puder contar numa live, para que ela, tentando que ela não seja derrubada, porque a verdade tem que ser mostrada para todo mundo, como foram sempre as eleições no Brasil. Mas não é uma questão do momento. Chegamos. Agora é uma coisa difícil, montar o ministério. Muitas pessoas não aceitam ser ministro, porque não é compensador em vários aspectos. Primeiro, a quantidade de processos que você recebe, a parcialidade no tratamento das tuas ações, te acusam de tudo. E velhos grupos querem fazer parte do governo para proveito próprio. Mas conseguimos montar um ministério. Consegui ter a coragem, que não é fácil, de falar, não aceito novas indicações político-partidárias, como vocês estão vendo agora, um leilão de cargos, pessoas completamente incompetentes, que não sabem fazer sequer usar a palavra e não têm a humildade de, quando não sabe uma coisa, se calar ou pedir um apoio. O Brasil está com 37 ministérios, uma coisa que realmente é complicada. Mas fizemos nosso governo, buscamos as melhores pessoas, elas aceitaram trabalhar, como o Paulo Guedes na economia, o Tarcísio na infraestrutura, o Marcos Pontes, o astronauta na ciência e tecnologia, a Tereza Cristina na agricultura, a Damares na questão da mulher e família e direitos humanos, e algo inédito. O pessoal começou a acreditar em política, que dá para fazer a coisa certa, que eu era o bronco, eu era o ditador, o reacionário, o que fala palavrão, aquela pessoa tosca, homofóbica, racista, fascista, me acusavam de tudo. Mas eu fui o governo mais democrático da história do Brasil. Não saí 1 milímetro fora das 4 linhas. Enfrentamos, no início de 2020, a pandemia juntamente com todo mundo. E a primeira coisa que foi castrada no Brasil foi a autonomia médica. O médico não é que tem um direito ou não, ele tem o dever de buscar salvar a vida das pessoas ou minorar o teu sofrimento. Passamos a pandemia, fomos passando, terminamos 2020, no 0 a 0 no tocante ao CAGED, né? O saldo ou não de empregos no Brasil, tomando medidas corajosas, como o Pronamp, o BEM, que muitos aqui têm conhecimento do que é isso. Criamos o auxílio emergencial e, naquele momento, queriam que a gente entregasse o dinheiro para as prefeituras para repassar para o interessado. Imagine como seria isso. E teríamos que fazer a coisa rapidamente. E como? Pagar diretamente ao interessado, que no primeiro momento eram 38 milhões de pessoas, no final das contas foram 68 milhões de pessoas que receberam em suas contas o auxílio emergencial. Quem era servidor público, civil, militar, ou tinha uma poupança, tinha como sobreviver. E eu sempre falava, combater o vírus e também combater o desemprego. Tivemos sucesso no tocante a isso. Como saldo também desse trabalho, criamos o PIX no Brasil. Veio lá do Banco Central, o nosso Banco Central. Até aquele momento eu não era independente ainda. Eu fui o primeiro chefe estadual a abrir mão de poder, criando o Banco Central independente. E o PIX trouxe, né, dezenas de milhões de pessoas para a formalidade, vamos assim dizer. Muitos tornaram-se MEIs. Em cima disso, do auxílio emergencial do PIX, temos mais 11 milhões de contas no Brasil. Ou seja, a economia foi funcionando. E no meu governo, nós transformamos o Brasil no segundo país mais digital do mundo. Quem podia esperar isso?
Em 2010, você levava aproximadamente 100 dias para abrir uma empresa no Brasil. 100 dias! Com C, não é com S, não. Tá? Com C. Até se tiver algum petista a entender. Tá? Hoje, você leva 23 horas, em média. É uma facilidade enorme de fazer negócio. Voltamos, no final do nosso governo, ao nível da informalidade, à sua normalidade, que sempre vai existir informalidade. A questão do emprego, né, nós começamos em 21 a criar uma média mensal superior a 200 mil empregos. Dezembro sempre é um mês negativo, né, no tocante ao CAGED, mas bateu o recorde dezembro do ano passado. A média era um pouco abaixo de 200 mil negativo em dezembro, mas dezembro último agora chegou a menos 430 mil empregos. É reflexo de um novo governo que não se acerta. Escolheu quem para a economia? Primeiro, um bom economista para aceitar trabalhar de um governo onde tem esse jeitinho para tudo, porque já é conhecido a forma de governar. Então escolheu-se alguém para a economia que é uma diferença enorme entre o Paulo Guedes e esse cidadão que está lá agora. Não tem como dar certo, infelizmente. Eu quero que o Brasil dê certo, mas não tem como dar certo. E os problemas se avolumam. E a gente tem que falar, quando tem gente da imprensa aqui, e números, né, que não dá para distorcer números. Né? Em janeiro, por exemplo, tivemos um dos maiores saques da conta das cadernetas de poupança no Brasil. Um saque tão grande que equivaleu quase o tudo sacado em 2021. Que você tinha reflexo da economia no tocante ao emprego e desemprego. Os números não são bons no momento, mas o Brasil é uma potência. Ninguém tem o que nós temos. Quem tem uma agricultura como a nossa? Nós temos, por exemplo, o Brasil, a área do Brasil é metade da Rússia. O Brasil é apenas 1 milhão de quilômetros quadrados menor aqui do que os Estados Unidos. Mas nós somos uma potência no agronegócio. Somos uma potência na questão mineral. E vocês sabem, no passado, cada partido indicava um ministro. Ou indicava alguém para ser... Cada partido indicava uma diretoria da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Então havia uma disputa entre partidos. Eu já ouviram lá dentro do parlamento. Aquela briga, né? Olha, a gente não deve satisfação a ninguém. Devemos lealdade ao partido pelo ministro. Nem ao presidente devemos lealdade. E essa briga traduzia no quê? Ineficiência, o emperramento da máquina. E nós harmonizamos isso. Eu desarmonizei o que de errado acontecia lá. Você via estatais, ou davam pequenos lucros ou prejuízo. Conosco passou a ter lucro, como do ano passado, próximo a 200 bilhões de reais. O Temer, quando pegou a Petrobras da Dilma, ela tinha um rombo de 900 bilhões de reais, 170 bilhões de dólares. Por que isso aconteceu? Cada partido indicou uma diretoria. Começou a se fazer 3 refinarias, nenhuma foi concluída. 2 no Nordeste, uma no Sudeste. Prejuízo em torno de 100 bilhões de reais. Comprou-se Passadina aqui nos Estados Unidos, um amontoado de ferro velho. Entregamos 2 refinarias para a Bolívia, com apoio do Brasil. Pagaram uma mixaria pelas 2 refinarias e daí tivemos problemas. Combustíveis, no caso gasolina, diesel, gás. Então o Brasil vivia e diz, nós mudamos isso. Eu, quando entregava um ministério, o indicado meu, não de partido político, eu falo, você tem porteira fechada, carta branca, você vai trabalhar. Eu tenho poder de veto em alguns nomes que você, porventura, indique. Mas você vai escolher para funcionar. Criamos compliance, um grupo lá de gente da CGU, Controle Geral da União, Polícia Federal, TCU, e qualquer contrato de um certo valor passava no crivo dessas pessoas. Não tivemos corrupção no Brasil. Teve algumas acusações, o cara quer comprar vacina com Vaccine 2020, 400 milhões de doses, a $1 de propina por vacina. Isso ocorreu, nenhum contrato foi assinado. Brasília é a capital do lobby, é a capital de tudo. Tentaram, nada conseguiram. Ninguém tinha vacina para vender em 2020. E nós fizemos o que tinha que ser feito. Compramos as vacinas que tinha que comprar. Nenhuma denúncia de corrupção em cima do que foi pago. Fizemos a nossa parte. E eu defendi a liberdade da vacina. Talvez tenha sido um dos raros chefes de Estado do mundo que teve essa postura.
E eu não tomei a vacina. Me acusaram de ter tomado agora, num posto de saúde lá na periferia de São Paulo. Mas não é assunto do momento. Ou seja, o que nós fizemos? Tá? Desburocratizamos muitas coisas. Vocês que são empresários, que mexem no Brasil, lembram das normas regulamentadoras? Milhares de normas regulamentadoras. Uma pessoa ia na empresa de vocês, num banheiro, para os trabalhadores, tá? Ele tinha 40 e poucos itens para observar no banheiro para multá-los. Rugosidade do papel higiênico, ventilação inadequada ou não, altura da privada, né? Largura da porta. 40 e poucos itens. Se eu pagar a missão para vocês agora, faz de conta que eu mando em vocês. Atenção, vão preparar normas absurdas aí para fiscalizar banheiro de uma empresa. Vocês iam levar um dia todo e não iam conseguir, com todo respeito, achar 44 itens para multar banheiro. E tinha isso. Então, nós cortamos milhares de normas regulamentadoras no Brasil. Quando vai para o campo, tem pouca gente no campo aqui, vai para o campo, era a indústria da multa. Cheguei lá para o Ricardo Salles, Ricardo, tem que ter multa. Agora, dessa forma que está aí, vamos ter que resolver. Reduzimos, né, em aproximadamente 80% a multagem no campo. Vocês que aqui no Brasil, é difícil falar isso aqui, quando conversa, eu não falo inglês, né? Quando conversa com o americano, quando se fala em MST, invasão de terra, o cara não consegue entender que a propriedade privada é sagrada numa democracia. Quando não se tem democracia, não é sagrada. Conversamos lá com a Tereza Cristina, nossa ministra, o Geraldo Carvalho, que era... O Geraldo Carvalho? Geraldo Melo, que era lá do INCRA. O que fazer para a gente deixar o MST de lado? Esse cara não vai invadir mais nada. Fizemos algumas coisas, titulamos terras. Só o ano passado tem mais título de terra para o pessoal dos assentados do que o Lula, em 8 anos, lá atrás, no governo dele. Nós demos 420 mil títulos para este pessoal. Então acabou a pressão. Eu costumo dizer, no governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia. No governo Lula, 20 por mês. No meu, passou a ser meia dúzia por ano. E quando havia, rapidamente era debelada, uma outra coisa importante também, que se você não tiver um ambiente bom lá, como é que vocês vão fazer negócio com o Brasil? Fomos para a questão do armamento. Armamento é um instrumento de defesa da vida. Não é para tirar a vida, é para defender a sua vida. E nós fizemos uma boa política com decretos. Tanto é que no final do governo Temer, tínhamos mais ou menos 60 mil mortes por ano com arma de fogo. Terminamos o meu governo ano passado com 40 mil. Baixamos 20 mil o número de mortes por ano. Com essa política, entre outras. O campo foi algo fantástico. Também com o Tarcísio, o que nós podemos fazer para ajudar a escoar o que o homem do campo produz? Porque sempre se diz no Brasil, porteira para dentro, tudo bem, porteira para fora, começa a complicar. Fomos em cima dos balseiros. Tem aqui a ponte do Vabunã, ali na proximidade, ali, não faz divisa, na proximidade, Acre e Rondônia. Vamos fazer uma ponte ali. E assim fizemos dezenas de pontes pelo Brasil. Alguém pode pensar, mas poxa, uma coisa tão óbvia. Mas não tinha. Um caminhão, em média, pagava R$200 para atravessar uma balsa. Até um cara a pé pagava, em média, R$5. Muitas mortes havia, o cara não tinha R$5.000 para atravessar, atravessava nadando e morria afogado. Diminuiu o frete. Veja quanto está o frete no Rio Branco, né? Lá na capital do Acre, como diminuiu o preço da mercadoria com isso. Também, quem é do Brasil, tinha uma rodovia, podia falar várias, lá, BR-163, no Pará. Uma rodovia grande, que escoava em grande parte mais para o norte, mais para o nordeste, o que se plantava naquela região, e tinha 50 quilômetros de pista, que por 6 meses por ano, um caminhão levava em média uma semana a passar por ali, não tem de vista chuvas. Tarcísio, a gente resolve essa parada aqui. Quem resolve é ele. Ele é formado pelo INE, tá? Da área de construção, uma pessoa fantástica, competente, tanto é que é governador de São Paulo agora. Vamos pegar o exército e em 5 meses te asfalta essa rodovia. Feito, resolvido o assunto. Tudo que nós fomos fazer era para buscar respostas imediatas. Vamos levar água para o Nordeste. Era para ter acabado em 2010. Passou para 2012, para 2014, não se acabou. Levamos a água para o Nordeste. Agora, não sei porquê, foram aterrados. Os dutos, né? As grandes cargas, não sei porquê. Já vi os carros-pipa voltarem a todo vapor lá no Brasil. Questão de energia, né? Tem local do Brasil que é desconhecido de vocês, era de mim. Tá? Eu falo de mim porque minha vivência militar, eu andei pelo Brasil.
e tinha 28 anos de parlamentar. Né? Fomos lá no Rio Cotingo, Roraima. Se alguém de Roraima aqui, levanta o braço aí, não deve ter, né? É o estado mais rico, é o pedaço de terra mais rico do mundo. Mas não vai para frente, sem vista a indústria da demarcação de terras indígenas. Então fui no Vale do Rio Cotingo, você pega lá 12 quilômetros, com uma cota, né? O desnível de 600 metros. Ali você poderia gerar energia elétrica para toda a região norte e para o norte do Nordeste. Não pode ter reserva indígena. Como resolver isso? Mandamos um projeto, em 21, para o Congresso. Porque, para fazermos coro com a Constituição, é permitido o indígena fazer muita coisa em sua terra, mas faltava uma regulamentação. Mandamos a regulamentação para lá. Bem, é difícil aprovar uma coisa no Congresso, não é aprovar, andar. E muitos problemas aconteceram. Está maduro para ser votado o projeto, mas não sei se esse novo governo vai para frente. No tocante a isso, se bem que eu acho que não vai. Que a péssima notícia que nós temos para o agronegócio, e se é para o agro, é para todos nós. A gente vive sem televisão, sem um montão de coisa, mas não vive sem comer. O governo quer, junto ao Supremo, voltar a discutir a questão do marco temporal. O que é marco temporal? A Constituição 88 é bem clara, que diz que as terras ocupadas tradicionalmente até aquela data têm que ser demarcadas. Não vou entrar no mérito do cante a isso. E teve uma nova tese defendida pelo ministro Fachin, que esse marco temporal tem que ser o tempo todo. Se isso for aprovado no Congresso, tem aproximadamente 400 novos pedidos de demarcação de terra indígena na Justiça, que poderão começar a ser demarcados no Brasil. Vão diminuir as nossas áreas agricultáveis, algumas demarcações você não pode escoar nada por aí, tem que desbordar, complica-se tudo no Brasil. É uma guerra que vem, no meu entender, mais de fora para dentro do Brasil também. Eu lembro que quando, no passado, né, me traz a memória, 92, um presidente do Brasil, naquela época, foi visitar um grande país, quando voltou, trocou o ministro da Justiça, e esse novo ministro da Justiça, a primeira ação dele foi assinar uma portaria para começar a demarcar a reserva Yanomami. Que agora está na mídia, né? Índios morrendo, culpa do Bolsonaro. Né? É o tempo todo assim. Esse problema lá vem de tempo. Ora, se foi demarcado terra, é para ele viver a sua vida como sempre levou. Eu sou contra isso. Eu acho que o índio tem que se mais, o indígena, se integrar a nós, brasileiros. E nós tivemos agora o atual velho, novo presidente do Brasil, visitando um outro país aqui, voltou para lá, e agora voltou-se à tona, está na imprensa de hoje, o novo marco temporal. Bem, a gente tem que ser presidente da República do Brasil. É igual o ano passado, a iminência desse conflito Rússia e Ucrânia. O nosso agro é dependente de fertilizantes da Rússia. E ponto final. Precisamos de fertilizantes. Juntei a minha equipe, a menor possível, que era uma viagem estratégica, apanhei muito da imprensa e fui conversar com o presidente Putin, lá na Rússia. Resolvemos a questão dos fertilizantes. Poucas semanas depois, chegaram os navios, o nosso agro respirou. Porque se faltar fertilizante para nós, cai a produtividade do agro. Se cai a produtividade, sobe o preço dos alimentos. O Brasil alimenta um pouco mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós somos 220 milhões. Teríamos problema. E o que eu fiz? Sempre nesse conflito, que a gente vota na ONU, sempre adotei a posição de neutralidade. Se fosse para um lado e para o outro e resolver, trazer a paz, eu iria. Mas não ter lá uma potência nuclear. E uma potência também nos commodities. Parece que, se não me engano, aqui em quarto lugar, quinto ali, a produção de alimentos da Ucrânia. Então você tem que ver com muito tato isso aí. Para desfazer, que eu apanhei muito da imprensa, eu fui em Prudentópolis, Paraná, conversar com a maior colônia de ucranianos que temos no Brasil. Fui bem entendido, bem interpretado. Tá? Fiz a nossa parte. Não é fácil decidir. A missão nossa, você em casa, né? Não é com a esposa do lado, com o esposo, a dificuldade de decidir as coisas, muito tem a ver com duas pessoas. Imagine quando você vai decidir algo que tem a ver com o mundo e tem a ver com o futuro de 220 milhões de pessoas. Fizemos a nossa parte. E agora, o Brasil adotando uma nova política nessas votações, como a última votação agora, foi favorável ao Ocidente. A pergunta, o que o Brasil ganha com isso? Queremos a paz, fazemos tudo possível pela paz. Mas, nesse momento, o que o Brasil ganha com isso? Adotando essa posição, tendo um lado. E nós não somos uma potência bélica nuclear.
Nós temos que ter cautela quando você conversa determinados assuntos. Isso tudo impacta em segurança alimentar, em o futuro do Brasil, o futuro da humanidade. Então, toda a decisão que a gente toma tem uma consequência. A gente não pode ser politicamente correto. Essa questão de politicamente correto é péssimo para tudo. Até que o Putin discursou agora, falou sobre questão de família, de religião, muita coisa a gente concorda, muita coisa somos parecidos, nós queremos isso, não queremos discriminar ninguém, não perseguimos ninguém, esse foi o meu governo, mas tem que respeitar a família. Eu respeito aqui, que só tem gente de idade, seja qual for o teu posicionamento pessoal. Agora, quando se trata em criança em sala de aula, é diferente. Cada um decide a sua vida no futuro. Aí isso no Brasil é visto como uma interferência. Você tem que adotar a linguagem neutra, você tem que agradar todo mundo. Isso implica, tá, no futuro da nossa nação. Mas vamos lá. Brasil, a potência do agro, a potência na questão mineral. Somos também algo desconhecido ainda quando se fala na biodiversidade da Amazônia. Você pode descobrir algo lá que queime etapas para a cura de doenças. Conversando com os Yanomamis também, há pouco tempo atrás, eu perguntei, número de mortes por Covid, quase zero naquela comunidade que eu tive. E eles tomavam lá seus medicamentos de raízes, de folhas, de casca de árvore. Eu divulguei na época isso aí, apanhei. Pô, em vez dos caras pensar, a empresa, vamos tentar estudar, não morreu ninguém, pô, vamos tentar estudar. A gente apanha o tempo todo. Ah, não tem comprovação científica. A vacina tem hoje em dia. E uma diferença que eu vejo nesse estado que eu estou agora, né? Aqui você pode conversar sobre efeitos colaterais da vacina. No Brasil não pode. Você perde a sua página, você acaba respondendo o processo e, de acordo com o que você fala, você pode até ser preso. Cada vez mais perdendo a nossa liberdade de expressão. E quem apoia muito isso? A própria imprensa. No Brasil passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos agora, vai completar 2 meses, né, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foi encontrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas. E estão presas. Chefe de família, senhoras, mães, avós. Presas. E ontem o ministro da Justiça declarou, são pessoas muito perigosas. O Marcola não, trouxeram o Marcola para o convívio próprio dele agora no DF. Eu tirei de São Paulo, se bem que foi uma decisão do MP do Estado, mas essa decisão era de muito tempo atrás, nós tiramos o Marcola, esse gangue todo de São Paulo e mandamos para a presídio de segurança máxima, para que ele não continuasse comandando o crime. Trouxeram o Marcola agora para o convívio da sociedade. Esse não tem perigo nenhum, mas essas pessoas que estão presas, 900 aproximadamente, são perigosas. Ah, o Capitólio brasileiro. Quem está preso aqui no Capitólio americano? A grande maioria está solta, está respondendo o processo, né? O devido processo. No Brasil, não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. As pessoas, a grande maioria, sequer estavam na Praça dos Poderes naquele fatídico domingo que nós não concordamos com o que aconteceu lá, mas a grande maioria sequer estava na Praça dos Poderes e estão presos. Isso é o nosso Brasil. Isso é uma insegurança para todos nós. Voltando para a questão dos nossos negócios. Tá? Nós temos que estar aqui presente aqui o ministro Gilson, né? O ex-ministro Gilson do Turismo, por exemplo. Uma das primeiras medidas nossas. Várias medidas, a grande maioria da cabeça dele. Por exemplo, nós isentamos de visto o americano, o canadense, o australiano, o japonês. E lá no Brasil, apanhei. Ah, tem que ter a reciprocidade. Com a reciprocidade não passa. Não tem como te assinar isso aí. Ao nós fazemos isso, aumentou o turismo estrangeiro no Brasil. Gilson, o que mais para o turismo? Durante a pandemia, ele brigou, né, para aquela questão dos navios de cruzeiro. A aviação foi ao solo, foi ao chão. A aviação quase que quebra as empresas todas de aviação, porque não voavam mais. Nós, o que fizemos? Trouxemos aviões para os pátios das bases aéreas, para não pagar diária. Para minorar o prejuízo que estavam tendo naquele momento. O Gilson fala, vamos, turismo, vamos isentar de imposto veleiros. A Europa são 7 milhões de veleiros. Cada veleiro, de forma direta ou indireta, cria 2 empregos. E o imposto de importação é em torno de 97%. Vamos zerar isso aí. Começou a chegar veleiro no Brasil, começou a aparecer emprego.
O que eu fiz com o Tarcísio? O Tarcísio, o povo, o mundo, tem que conhecer a Amazônia. E quando eu falo que não pega fogo, o pessoal bate em mim. Se tu chegar com um tambor de 200 litros de gasolina e jogar no meio da selva amazônica, só vai pegar fogo naquele combustível. A floresta é úmida. O que a gente pode fazer para melhorar a questão de turismo na Amazônia? O Gilson aqui começou a certificar dois barcos hotéis que tínhamos lá. O que o Tarcísio fez? Facilitamos a habilitação de hidroavião. Que eu quero que o pessoal saia daqui e vá conhecer a Amazônia, que a Amazônia toda é uma pista de pouso, para mostrar como é que é aquilo, de verdade. Fomos na Marinha, vamos à questão do jet ski, facilitar a habilitação de jet ski. Que não tem mistério, em 5 minutos o piloto jet ski. A Marinha praticamente zerou aquela quantidade de normas burocráticas para você ter uma habilitação de jet ski. E serve para o turismo do Brasil todo. Quando você fala em água, nós fomos lá no Lago de Itaipu conversar com o Parlamento Paraguaio, junto com o Jorge Seife, que era secretário da Pesca, que atualmente foi senador por Santa Catarina. O potencial do Lago de Itaipu, o tocante a pescado, é 40% de produzido em todo o Brasil. Estamos na reta final, acertando que o Parlamento Paraguaio, parou agora, o novo governo, duvido que vá para frente, para nós começarmos a praticar a piscicultura no Lago de Itaipu. O governador Ratinho, é a iniciativa dele, Ratinho Júnior do Paraná, e nós facilitamos onde nós pudemos por lá de cá. Ele fez aproximadamente 80 PCH no seu estado. O que é PCH? Pequena Central Hidrelétrica. É uma burocracia enorme. Colaboramos na piscicultura desses lagos. A gente vai na Embrapa. A Embrapa, um hectare de água, né? 100%, tamanho do campo de futebol. Quanto é que você pode produzir tilápia por ano? Olha, de forma artesanal, 10 a 15 toneladas. De forma compartilhada, o artificial, de 100 a 150 toneladas. O Brasil não pode ser um país, né? Você vê que é mentira da ministra, dizendo que tem 120 milhões de pessoas passando fome. E quando ela fala isso, quem quer investir no Brasil? Qual a população? 210. 120 milhões passando fome, não vão para lá. Um país de miserável. Aí não é fake news. A imprensa não fala nada, aí não é fake news. Deixa rolar. Então, todas as medidas que a gente tomava tinham um objetivo. Fomos para a Camex. Vamos zerar os impostos federais da ração de peixe. Que não é pelo Lago Itaipu. Eu quero que todo mundo crie peixe por aí, pô. Acabar com esse negócio de fome no Brasil. Se bem que passa fome, pessoal, segundo os dados nossos internacionais, quem ganha até $2 por dia. Quando nós demos o auxílio emergencial, e agora o tal do Auxílio Brasil, né? Dá R$600 por mês, isso por dia dá R$20. Dá R$20 são quase $4. E era 14 milhões de pessoas. Eu sei que não é um dado para você se animar, porque você tem que ver isso pelo número de pessoas que saem, não pelo número de pessoas que entram, mas passou de 14 para 21 milhões de pessoas ganhando R$600 por mês. Então só passa fome, né, quem não procura esse benefício do governo. A gente tem que lutar para diminuir. E lutar para diminuir é através do conhecimento. Não é educação, né? É do conhecimento. O que nós criamos lá? Eu cheguei, que é da minha idade aqui, nós chegamos alfabetizados na escola. Minha mãe de 7 filhos, era pobre do interior de São Paulo, né? E meu pai é dentista prático, mas chegava alfabetizados. Até nós começamos o nosso governo, uma criança chegava na escola, grande parte, 0 de alfabetização. Levava 2 anos para ser alfabetizado. Nós passamos para 6 meses. Uma das primeiras medidas do governo: extinguir a Secretaria de Alfabetização. Extinguir as escolas cívico-militares. O que é escola cívico-militar? Tem uns 150 mais ou menos crianças. É uma escola contra qualquer. Tem um militar nela. Esse militar é encarregado da disciplina. Não vai usar telefone na sala de aula, vai enrolar o cabelo, não vai ter briga no intervalo, vai cantar o hino nacional todo dia, o hino na bandeira, vai chamar o professor não de tio ou de tia, mas de senhor ou de senhora, vai entrar em forma, vai cobrir, vai alinhar. Quando o professor entrar na sala de aula, vai se levantar, não vai ficar jogando papelzinho no outro. Então o professor na sala de aula, não tivesse a pessoa, a coleguinha dando aula, não. Isso estimulado no quê? Nos nossos colégios militares e nos colégios militarizados pelas polícias militares de Goiânia, de Goiás e Amazonas, que tem o melhor índice, né, de aprovação nas provas que fazem.
Algo que deu certo. O que esse governo faz? Não, isso aí tira a liberdade da criança. Liberdade da criança? A criança tem liberdade na sala de aula? Vai ter que aprender, pô. Tem que ter liberdade. Porque se você educar a molecada agora, você vai tirar gente de presídio no futuro. Ou evitar que elas tenham esse caminho. Então, essas coisas feitas pelo governo, quando nós agora regulamentamos no final do governo, as eólicas offshore na costa do Nordeste. Aquelas torres enormes, né, com pá de média aí 80 metros cada uma, e o potencial para gerar energia na costa do Nordeste, o equivalente a 50 Itaipus binacional. O que nós fizemos pré-contrato também no ano passado? A construção de 20 mil quilômetros de ferrovia do Brasil, toda iniciativa privada. Então o fazendeiro quer, foi concluída no Norte-Sul, não é obra nossa, é privada, mas o governo tem uma capacidade enorme para atrapalhar. Nós facilitamos tudo e foi concluída no Norte-Sul. Maranhão, Tocantins, Goiás, Porto de Santos. 4.100 quilômetros. E tem aquilo que eu chamo de costelas, né? A FIOL, Ferrovia Integração Oeste-Leste, me ajuda aqui, a Jafico, Centro-Oeste, a Ferrogrão, entre tantas outras, todas em andamento. Dinheiro privado, assim como de ferrovias. Como está isso agora? Alguns estão esperando ver qual o sinal da economia. Que ninguém quer ter insegurança. Devemos ter segurança jurídica para investirmos em outro. Voltou a se valorizar a questão do MST com outro nome. Como eu disse, alguns números aqui. Infelizmente não são bons no momento que espera que mude.